Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. O encontro hoje ele vai ter uma reflexão diferente, um diálogo diferente, onde a gente... Tudo bem, Alfredo? Seja bem-vindo. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, um grande amigo, nosso querido Fred. Ele já está aqui, vou logo já convidá-lo para estar conosco. É o tempo que vocês vão chegando. Queria desejar boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite aí ao nosso convidado especial, que está entrando agora, nosso querido Frederico. Boa noite, Tudo bem, Marcos. meu Tudo querido bem? amigo? Como é que tá, amigo? Tudo Tudo bem? ótimo. Deixa eu ver aqui. Joia. Frederico, tá me Tô ouvindo? ouvindo bem. Do Perfeito, meu lado, então. tá? Tá Tá ótimo, eu tudo estou te ouvindo super bem. As pessoas vão dando aí feedback para a gente, as pessoas que estão entrando na live. Sejam todos bem-vindos. Olá, a Rafaela está entrando aí, a nossa colaboradora, a nossa bolsista lá do programa Celo. Tudo bem, Rafa? Juliana, seja bem-vindo. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu estou aqui com uma pessoa no qual, além de ser um colega da universidade, um colega de trabalho, um parceiro. Ele é um grande amigo, uma pessoa que eu tive a grata surpresa no meu percurso de vida de conhecê-lo, e eu espero nunca mais que ele saia da minha vida, mas é uma pessoa admirável, um homem espetacular, um parceiro incrível, uma pessoa de uma mente privilegiada, e é um dos responsáveis, gestores de um dos maiores equipamentos do estado do Ceará, certo? É um cara super dedicado àquilo que ele faz, àquilo que ele se dedica, uma pessoa no qual eu realmente tenho muita admiração e respeito e sou muito grato, viu, Fred? É, Frederico Pontes, mas eu chamo de Fred porque nós somos amigos. Então, o Fred, como eu, também é servidor público federal, ele é da Universidade Federal do Ceará. Então, hoje ele vai tratar de um tema no qual eu gosto, do qual ele sugeriu, que é sobre preservação do patrimônio cultural, nossos olhares, tá? Novos olhares e novas possibilidades. Então, o diálogo hoje, o bate-papo vai ser sobre essa temática, bem legal, onde vai discutir uma série de coisas. Mas antes de entrar nos conteúdos que a gente vai abordar, quem é o Fred, né? O Fred, além de tudo isso que eu falei antes, um grande amigo, um grande profissional, um grande servidor, tá? Um grande colega da Universidade Federal do Ceará, um grande parceiro. Ele tem mestrado na área de História, né? Em História de graduação, pós-mestrado em História e graduação na História e licenciatura pela Universidade Estadual do Ceará, graduação em Administração em Empresas, especialização na área de Gestão Universitária pela Universidade Federal do Ceará e há 10 anos, tá, desenvolve atividades na área de gestão cultural. É uma das áreas de aprofundamento de pesquisa e estudo do Frederico. E, atualmente, ele está como cargo de diretor da Casa José de Alencar, nossa querida Casa José de Alencar, onde eu tenho muito carinho, onde tem um significado simbólico não só a todo fortalezense, né, a todo alencarino, né, a todo estado do Ceará, mas também ele tem um valor simbólico no que diz respeito ao patrimônio cultural de todo o povo brasileiro e latino-americano. Então, o Fred ele tem essa estação na gestão da Casa de Alencar, onde é um grande desafio constantemente de gerir um equipamento cultural não só no estado do Ceará, não só dentro de uma instituição pública, como é a Universidade Federal, mas é uma grande dificuldade em todo o território nacional com ser esses dos gestores na área de equipamentos públicos, né, de patrimônios culturais. Então, o Fred, aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre, vai falar um pouco sobre a trajetória dele, que eu queria que ele falasse um pouco em relação ao UFC. Ele vai apresentar um pouco a instituição no qual ele está atuando, está à frente, certo? Qual o impacto que essa instituição no qual ele tem a gestão oferece, né, no que respeita à sociedade cearense e à sociedade como um todo. Outra questão que o Fred também queria que ele falasse um pouco é sobre os principais desafios da instituição, no caso da Casa José de Alencar, como equipamento cultural, na atualidade, nesse momento que nós vivemos agora na atualidade. Ele vai abordar também, obviamente, outros equipamentos culturais da Universidade Federal do Ceará,
e a sua importância desses equipamentos, que não tem só a Casa José de Alencar como equipamento cultural dentro da Universidade Federal. Nós temos aí, eu não vou falar, mas outros equipamentos de grande impacto e relevância para a cultura cearense. Então, inserido dentro de uma instituição federal pública brasileira, completamente de uma instituição federal brasileira. Então, isso, ele vai falar um pouco sobre isso. O papel da cultura, né, e das instituições de patrimônio e memória no contexto das universidades. Outra questão que ele vai trazer para a gente são as políticas, né, que estão sendo pensadas no que respeita a implementadas dentro da Universidade Federal da nossa querida UFC. Quais são as políticas pensadas em prol da cultura, né, em prol dos equipamentos culturais, como é que está sendo pensado tudo isso, no tocante à gestão de patrimônio, tá, e a sua guarda. E depois a gente vai abrir, Fred, um pouco, quem quiser perguntar durante a nossa fala, pode fazer perguntas, a gente vai respondendo. Nós temos 50 minutos de bate-papo, os 10 minutos finais, a gente faz os nossos agradecimentos, as nossas considerações, tá? E o agradecimento a todos vocês que estão participando desse momento super legal. Vamos aproveitar também e fazer uma relação das questões que hoje a gente tem parceria na Universidade Federal, dentro da Casa José de Alencar, enquanto equipamento, como também no Museu de Arte da UFC, tá? Com a nossa querida, também outra gestora, Graziella. Então, a gente tem aí eventos que nós já vemos, já desde 2010, né, Frederico, que a gente vem realizando eventos em parceria na área da cultura lúdica, na área do brincar. Então, nós temos aí o Brincando no Museu, exposição de jogos e brinquedos que foram inúmeras, em parceria com a Casa José de Alencar. Enfim, o Brincar deve ser um direito de todos, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Quantos eventos foram feitos? Só não foi feito esse ano por causa do isolamento e da quarentena. O Encontro Board Games, que também já aconteceu, um dos encontros lá na Casa José Alencar. O Brincamóvel, que é um parceiro real e potencial da Casa José Alencar, como equipamento também, só que na área da cultura lúdica, né, inserido no equipamento cultural na Casa Alencar. E o nosso projeto futuro, né, Fred, que a gente pode também comentar sobre isso. É um desejo, né, é um projeto de desejo de criar o primeiro festival de jogos tradicionais cearenses, né? É um projeto que o Frederico já me aperreia há mais de 2 anos e a gente nunca... Mas quem sabe agora a gente não pensa em materializar esse projeto do primeiro festival de jogos tradicionais cearenses. Então escreva aí. Esse projeto vai se transformar em realidade, que é tanto o sonho do Frederico como o meu sonho, de que esse evento se materialize, que a gente consiga fazer um evento maravilhoso dentro da Casa Alencar, tratando da questão dos jogos tradicionais, da cultura tradicional, dos jogos autóctonos, né, das matrizes, né, das matrizes também, tanto da questão indígena, certo? Como também da questão da afrodescendência, da questão dos africanos com relação à cultura lúdica do povo brasileiro. Então, esse festival abrange todos os jogos autóctonos, ancestrais, como também os jogos tradicionais, que é tão rico na cultura nordestina, na cultura do Ceará. Então, Frederico, gratidão, muito obrigado pela tua participação, meu querido amigo, você sabe quanto eu tenho carinho, afeto por você e respeito por você como um grande gestor, um grande colega, um grande servidor, aí, um grande parceiro da Universidade Federal do Ceará. Então, passa a bola para você, meu querido Fred. Olha, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer enormemente aí ao professor Marcos Teodorico. É sempre um prazer, é um grande amigo, além de ser um dos principais pesquisadores a nível nacional e internacional sobre ludicidade. Então é uma honra, né, estar falando com você, Marcos. Você é um cara que a gente tem uma admiração gigantesca e falo não só por mim, falo também pela equipe da Casa José de Alencar. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas presentes, né? O Zanira, a Focelli. Gostaria de agradecer a presença de todos. Saudade de vocês. Marcos, mas vamos começar aí a nossa conversa pelo início, né? Das questões que você colocou. Eu entrei na universidade em 2004, no cargo de administrador, né? Quando eu entrei na universidade, eu fui trabalhar na coordenadoria do vestibular. Eu era o diretor executivo, responsável por toda a logística do vestibular. Então, foi um momento de muita experiência, né, e de muito conhecimento. Porque, como eu tratava da logística do vestibular, eu trabalhava com todos os setores da universidade. Você sabe que o vestibular envolvia todos os setores da universidade, né? Verdade. Foi super interessante para fazer um network, né, com pessoas que eu não conhecia, né, setores,
não só administrativos, mas setores acadêmicos. Enfim, foi uma experiência extremamente positiva para conhecer esse mundo, né? Porque a universidade é o mundo, né? Quantidade de alunos, professores, servidores, enfim. E passei 4 anos lá. Em 2008, eu fui convidado pelo saudoso professor Ícaro Moreira, nosso reitor. Ícaro, nosso querido Ícaro. Famosíssimo professor Ícaro. Ele me convidou para começar um projeto novo. Ele queria criar um birô de projetos culturais. Né? O que seria esse birô de projetos culturais? Seria um setor responsável por prospectar editais, outros meios de financiamento para os projetos, né, culturais da universidade. Então, a ideia era prospectar, a ideia era assessorar na produção de projetos e no gerenciamento desses projetos, né? E nós iniciamos muito bem, né? A gente começou com o professor Pedro Aymar, né, diretor. Nosso querido Pedro Aymar, um grande abraço ao Pedro Aymar, pessoa que eu adoro, que eu amo muito. Nós começamos com o Pedro e a gente fez a proposição de um projeto para um edital do Instituto Brasileiro dos Museus e nós conseguimos, né, de prima, conseguimos o recurso para criar aquela sala de cultura popular, que é uma das salas mais belas, né, que existe no museu. Aquela sala que tem as xilogravuras, as esculturas de barro, você conhece muito bem, né? Então, todos aqueles equipamentos expositores foi através desse projeto. Né? Foi um dos primeiros projetos, isso aí em 2008, um dos primeiros projetos da própria universidade, né? Nessa perspectiva de captar recurso externo, né? Para a cultura. Então, foi uma ideia que estava dando certo, né? Mas aí houve toda aquela situação, o professor Ícaro, e acabou que a coisa parou. E eu fiquei um tempo na Pró-Reitoria de Extensão, na área cultural também. Eu era responsável pelas bolsas, né, coordenação das bolsas, dos projetos antigos, né? Mas você não estava no meio não ainda, Marcos. Eu não te aferreava ainda não. Ainda não. Mas eu passei pouco tempo lá, né? Em 2009 eu já entro na casa de José de Alencar, o diretor, o professor João, fez o convite e nós aceitamos, né, para iniciar o trabalho lá. Ele precisava de uma pessoa que justamente trabalhasse nessa área de projetos, né, culturais, e foi muito bom, né? Foi muito bom, tanto para ele, para casa, quanto para mim. E nós iniciamos o trabalho lá. E de lá para cá, a gente... E nós, atualmente, recebemos, em média, mais de 50 mil usuários lá na Casa da Alencar, por ano. Que é um número significativo, mas a gente acha que pode mais e a gente está trabalhando para, com certeza, aumentar essa quantidade de visitantes, de usuários da casa. Isso aí seria o primeiro ponto, né, Marcos? Falar um pouco sobre a Casa de Alencar, como equipamento cultural, como espaço cultural. A Casa de Alencar é um espaço complexo, né, de atividades, porque envolve não só a perspectiva da cultura, mas a perspectiva da educação ambiental, a perspectiva da inclusão social e a perspectiva educativa, né? Sem falar na questão do lazer, entretenimento e a questão do turismo cultural. Então, é um equipamento extremamente complexo, é o maior equipamento da Universidade Federal do Ceará. Para você ter uma ideia, a gente está ali numa área de 7 hectares, né? Desses 7 hectares, nós temos aí quase 5 hectares só de área verde, né? É um espaço muito grande. Além de todos os equipamentos culturais que existem lá, né? Começando pelo patrimônio histórico tombado, que é a pequena casa, né? Que pertencia à família de José de Alencar, na época que ele nasceu, lá no sítio Alagadiço Novo. Nós temos as ruínas do primeiro engenho movido a vapor do Ceará, né? Que também faz parte dessa área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.
E nós temos o edifício sede, né, que foi construído em 1966, né? É um edifício, ele comporta um museu, duas pinacotecas, um restaurante e um centro de treinamento, né, com salas de aula, um auditório, além de duas bibliotecas, né? Nós temos a Biblioteca Braga Montenegro, que é uma biblioteca oficial, digamos assim, da universidade, faz parte do sistema das bibliotecas da universidade, e nós temos uma biblioteca que nós criamos, que é uma biblioteca comunitária, chamada Biblioteca U Guarani, né? Então, esses espaços é que compõem... né, Frederico, e ainda tem os projetos que estão lá, parceiros, que funcionam em acolhimento e atendimento à escola, à criança, jovem da comunidade. Que projetos são esses, parceiros? Exatamente. Além dessa parte de estrutura, né, dos espaços culturais que existem dentro do equipamento, nós temos alguns projetos de extensão que são feitos em parceria, né? Nós temos uma forte parceria com o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, BLF. Nós temos uma parceria também importante com o Grupo de Escoteiros do Brasil. Nós temos uma parceria com o Grupo Capoeira Brasil, através do professor Raposa. Exato. Então, todas essas atividades, né, são realizadas na Casa de Alencar, que são atividades de educação musical, são atividades de práticas esportivas, como o karatê, a capoeira, o escotismo, né, através do projeto de escoteiros da Casa de Alencar. Isso tudo são projetos de extensão, né? Claro que feito em parceria com outras instituições, até porque fica muito difícil, né? Você sabe que a dificuldade de recursos materiais, humanos, enfim, você tem hoje uma das melhores estratégias, né, de você desenvolver os espaços de equipamentos culturais é a parceria institucional, né? Você sabe muito bem disso porque você também usa essa estratégia muito bem, né, nas suas atividades, nos seus projetos, e a gente busca cada vez mais aumentar essas parcerias. É bom que a gente deixe claro o seguinte, né, Marcos? A gente tem um pressuposto importante aí, né? A Casa de Alencar é um espaço público. A Universidade Federal do Ceará é pública, né? Pública não é privada. Isso é fato, né? E é importante destacar. Mas isso não elimina a possibilidade de você construir parcerias com a área privada. Certo? Não inviabiliza essa possibilidade. Isso não impede, certo, de você construir atividades, projetos com a área privada, né? Claro que mantendo o pressuposto do público, do gratuito, né? da democracia cultural, né? Isso tudo Exato. Tem que ser preservado, evidentemente. Então, a gente tem um olhar para o equipamento que parte desse pressuposto do público, mas tem outra questão que é fundamental, Marcos. Se você for pegar qualquer pesquisa sobre fruição, sobre divulgação cultural, você vai perceber que um dos pontos importantes é a questão do financiamento, né, desses espaços. E outra questão diz respeito à falta de visitação, à falta de interesse, né, da maioria da população por esses espaços. Algumas pesquisas indicam que só o fato da gratuidade ou do preço, né, baixo, né, dependendo, né, de outro tipo de atividade, de outro tipo de espaço, não garante a democratização do acesso. Quer dizer, o fato de ser gratuito não garante que vai ter visitação. Falando Exatamente. Em palavras claras, está entendendo? Exatamente. Então, a gente partiu dessa perspectiva, claro, com dados, com informações, através de pesquisas, né, que foram realizadas, e era necessário para a casa desenvolver ações e projetos que trouxessem o público. Né? Constrói as parcerias e a gente desenvolve projetos no sentido, claro, de ampliar as atividades da casa, mas na perspectiva de atrair o público. Né? Uma das questões colocadas nessas pesquisas que foram desenvolvidas, né, é uma pergunta sobre o impeditivo das pessoas visitarem,
né? Quais são os impeditivos das pessoas visitarem esses espaços culturais? Aí vão dizer vários, né? A distância, o preço, o valor de entrada, né, de alguns espaços e tal, Exato. a localização. Mas uma questão é fundamental nessa pesquisa: a questão da falta de tempo. A maioria das pessoas dizem que não visitam porque não tem tempo. Perfeito. Vamos lá. Geralmente os espaços estão abertos no horário comercial durante a semana, verdade? Exato. Então é necessário criar possibilidade de visitação também no fim de semana. Concorda? Exato. Só isso não é suficiente. Você tem que atrair esse público para que ele conheça o espaço. Principalmente aí com o Beleza. Clube da Civozinha, com você, né? Nesse sentido, criar projetos onde as pessoas vão se sentir atraídas para conhecer o espaço. A partir daí, eles vão visitar os espaços culturais, o museu, a pinacoteca. Daqui a pouco, eles estão trazendo seus familiares, seus amigos que estão visitando a cidade, seus filhos. Você entende, Marcos? É preciso criar um mecanismo de atração, né? Hoje, aí vamos para o ponto, né, central da nossa conversa, a questão da preservação, né? Não se preserva mais somente deixando o espaço limpo, o espaço cuidado, o espaço conservado. Isso aí é o básico. Você tem que preservar fazendo com que as do espaço cultural, do patrimônio cultural. Essa é a grande transformação que um espaço cultural pode passar. A transformação que acontece a partir da apropriação da sociedade sobre aquele espaço. Exato. Né? E, principalmente, as comunidades do entorno. As comunidades que são vizinhas. Né? Elas devem se apropriar daquele espaço. Porque tem uma questão aí, Marcos, que a gente fala muito, a questão da democratização do acesso, né, à cultura. A gente sempre coloca isso nos projetos, né? Objetivo, democratizar o acesso. Beleza. Exato. Mas democratizar o acesso à cultura é diferente de democracia cultural. Democracia cultural é um conceito que alarga mais, né? Porque aí vai envolve muito a mais além. participação. Exatamente. Porque aí envolve a participação da comunidade na vida do equipamento. A comunidade vai propor ações, vai propor projetos dentro do equipamento, vai participar da vida do espaço cultural. Né? E é essa a grande transformação que a gente procurou fazer nesses últimos 10 anos. Né? Não é à toa que a gente iniciou esses projetos de extensão em parcerias, né? Principalmente com o Instituto Beatriz Lauro Fiuza, nossa amiga Beatriz Fiuza, um grande abraço para ela. E quando a gente iniciou, era 5 turmas, 6 turmas. Hoje a gente tem 15, 16 turmas, atende mais de 300 crianças e jovens ali da comunidade, ali do Curió, do São Miguel, da Lagoa Redonda, da Sapiranga. Cara, isso é transformação do espaço cultural, né? Essas pessoas vivenciando o espaço e, a partir daí, se legitima o espaço. Entendendo, Marcos? Estou entendendo. Está ouvindo? Alô? Então, Marcos, assim... ouvindo. Então, assim, a gente lá na casa, a gente desenvolve, claro, o trabalho de mediação educativa. A gente recebe, em média, 10 mil estudantes por ano, do ensino médio, do ensino infantil, do ensino fundamental. Nós recebemos turistas também, né, na faixa de uns 2.500 turistas por ano, né, que é pouco,
mas considerando que no Ceará existe um trabalho elaborado na perspectiva de, né, que eu acho que aí é uma grande oportunidade, depois a gente vai conversar sobre isso, para o futuro do turismo no Ceará. Porque, como você está vendo aí, um dos setores mais impactados pela pandemia é o setor turístico. E Fortaleza é uma cidade turística. Então, eu acho que o papel do turismo cultural, para alavancar novamente o turismo em Fortaleza, vai ser fundamental. Então, eu acho isso uma oportunidade importante, né? Importante para os espaços culturais, os equipamentos, né? Para toda a cadeia da economia criativa aqui no Ceará. Exatamente. Mas, pegando o gancho, Marcos, a gente faz um trabalho de mediação educativa, que é o trabalho que Fred, sempre foi realizado. Estão dizendo que está travando, eu estava percebendo alguns travamentos, eu não sei se é a tua internet, de vez em quando para a tua voz, mas às vezes fala, dá uma parada, não sei se é porque você fechou a porta do teu ambiente, está a porta fechada, se a tua internet está do teu lado. Está aberto? Então tá, vamos lá, continuar, para ver se não trava mais, vamos lá. Tá legal, quando tiver ruim aí tu me avisa. O povo aí pode dar feedback para a gente, quem está nos vendo, se está travando pode muito, falar como aí, é que é. Só pode dar o feedback. Ok. Mas assim, a gente trabalha desde que a casa foi criada nessa questão da mediação cultural, mas nunca tinha tido um projeto de educação patrimonial para casa. Nós implementamos esse projeto no sentido de sistematizar as práticas educativas dentro da Casa Zé de Alencar, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você conhece a casa, sabe da diversidade cultural que existe lá, especialmente falando do Museu Arthur Ramos, né? Você conhece bem, é um museu que tem 2 acervos, é o maior acervo de renda de Bilro que existe no mundo, é esse acervo de rendas que existe no Museu Arthur Ramos, da coleção Luiza Ramos. Convido todos a visitar, que é a coisa mais linda. Pois é. E o acervo do Arthur Ramos, que fala sobre as religiões afro-brasileiras, né? O acervo Arthur Ramos, ele carrega consigo uma característica importante. Ele é um acervo que traz uma memória traumática. Por quê? Porque trata de uma questão que é uma questão violenta, Marcos. Aquele acervo, a maioria, ele foi conseguido nas delegacias, né? Porque na época, na década de 30, 40, era proibido a prática das religiões afro-brasileiras. Afro-brasileiras. Né? Exatamente. Então, esses objetos foram apreendidos, foram sequestrados, foram tirados dos seus locais, né? Nos seus locais de adoração. Então, esses materiais, esses artefatos, eles carregam uma memória traumática que a gente precisa trabalhar numa perspectiva que traga isso à tona, né? A gente vive num país intolerante, religiosamente falando, e racialmente falando. Então, a temática, por exemplo, eu estou dando um exemplo dessas práticas. E Fred, que foram... é até paradoxal, né? A gente fala da pluralidade religiosa brasileira, mas, ao mesmo tempo, é intolerante, né? Exatamente. A gente tem uma diversidade enorme, né? Porque hoje eu acho assim, a cultura brasileira tem 2 perspectivas. Uma que é conhecida, né, que é a grande diversidade, e a outra é a questão do respeito. Falta respeito. Estou falando racial, religiosa, estou falando também a questão da cultura popular. Né? Sim. Então, é preciso que a gente respeite essa diversidade. Né? E o respeito à diversidade parte de uma visão descolonizadora do processo de divulgação e preservação do nosso patrimônio. Pode atuar da mesma forma que na França se atua com patrimônio, na Itália. Nós temos as nossas próprias características, né? Nós temos a nossa própria diversidade cultural, né? E ela exige
de nós, né, mediadores culturais, pessoas que trabalham, né, na área da cultura, na fruição, na divulgação, na democratização do acesso a essa cultura, a gente tem que ter essa visão, né, de que os povos tradicionais, né, os povos ancestrais, eles têm a sua própria forma de preservar e divulgar essa memória, né? Então, por isso, nos últimos dois... Sim. Não, eu tinha um texto aqui que eu acho que tem tudo a ver com a tua fala. Você me permite dar uma leitura aqui desse texto? Fica à vontade. Faz parte desse livro, Sertão Cultural, daquela pesquisa que nós fizemos lá no Cariri, que foi uma imersão de uma pesquisa fantástica que rendeu esse livro e o documentário, Patrimônio Cultural. Ao falarmos em patrimônio cultural, tem-se a ideia de uma herança de nossos antepassados, estando intimamente ligado à memória e à lembrança daquilo que fez parte das gerações anteriores. Assim, é através dessa memória cultural que é produzida a identidade cultural de um povo. Ademais, vale ressaltar que o patrimônio cultural inclui tanto bens materiais como os monumentos nacionais e bens imateriais, que abarcam a significação mais rica e complexa, podendo ser a cultura de um povo, os estilos de vida, as representações sociais, entre outros. Assim, os monumentos arquitetônicos não são a única forma de caracterização de um patrimônio, e a estética pode ser identificada em outros campos da vida cultural e artística, pois outros valores passaram a ser considerados na avaliação do que representa um patrimônio nacional ou da humanidade, com os afetivos, cognitivos, éticos e memoriais. Com isso pode-se inferir que o patrimônio é herança e traz consigo as manifestações humanas ao longo do tempo. Gostei. Exatamente. Belíssimo esse trabalho seu, essa pesquisa, que trouxe, né, à tona diversas expressões culturais ali na região do Cariri, que até algumas desconhecidas. Belíssima pesquisa. Vocês estão de parabéns por esse trabalho, viu, Marcos? Obrigado. E é isso, Marcos. É exatamente isso. Essa questão dessas novas identidades, dessa diversidade. E outra questão importante, né, que eu até me lembro do Walter Benjamin, quando eu penso nessa questão de problematizar a memória e o patrimônio, né? Ele diz assim: todo o monumento da cultura, quer dizer, não existe nenhum monumento da cultura que também não seja um monumento da barbárie. Você compreende, Marcos, o que ele está falando? Né? Sim. Você já leu os textos do Walter, sabe muito bem. Então, assim, é preciso problematizar também esse patrimônio. Né? Você não é a questão de sacralizar, endeusar o patrimônio, a memória, certas memórias. É necessário problematizar, porque assim as pessoas vão poder dialogar de uma forma mais concreta essas questões do presente que estão relacionadas ao patrimônio. Né? Porque o patrimônio... Frederico, e reforçando essa tua reflexão, eu sempre levo os meus alunos do curso de Educação Física para conversar com o Frederico. O pessoal deve perguntar assim: profissional de Educação Física sabendo sobre cultura, sobre estética, sobre arte, mas é importante que eles tenham essa aproximação de compreender essas manifestações, tá? Para que possa, obviamente, através da apropriação dessas informações, gerar conteúdos que possam ser conteúdos educativos na sua prática pedagógica, né? No cotidiano do profissional. Como o profissional de educação física pode alavancar reflexões, contextualizar na vida de um aluno, na vida de uma criança, fazendo intervenções sobre estética, cultura, arte, patrimônio, memória, restauração de memória, preservação. E isso sem considerar o conteúdo da cultura lúdica, só o conteúdo da cultura numa totalidade muito maior. É só para reforçar que sempre eu levo os meus alunos para conversar com o Frederico para fazer essa reflexão. Cara, a brincadeira, o brinquedo é cultura, né? Em um outro grande ensaio, né, do Walter Benjamin, quando ele vai falar sobre o livro História Cultural do Brinquedo, do Gruber, né?
E quando ele vai falar do brinquedo e da brincadeira, tem dois autores que eu considero fundamentais para o meu entendimento sobre brincadeira. Um é você e o outro é o Walter Benjamin. Um é o Marcos Teodorico, o outro é o Walter Benjamin. Porque a brincadeira, ela é a mãe de todos os hábitos. Ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ela é primordial para o desenvolvimento da criança. Não é isso, Marcos? Se as pessoas tivessem ideia da importância da brincadeira, eu acho que a gente poderia desenvolver ainda mais as capacidades, né, das crianças que estão se formando, né? E eu acho que aí eu vou entrar nesse assunto também que está relacionado à nossa conversa, das atividades que nós realizamos juntos lá na Casa de Alencar. Nós criamos o projeto Brincando no Museu, né? Que foi um verdadeiro sucesso, né? Veja bem, a ludicidade, a brincadeira, trazendo para dentro do espaço como museu, né? Aquele espaço, o museu é como se fosse quase um casulo, né, Marcos? É. A lagarta entra, né? Aí depois se transforma em outra coisa, que não é uma lagarta mais, é uma borboleta. Mas a borboleta fica paradinha lá, né? Não pode sair do museu. Entra com a função, um objeto, um artefato, entra com a função, e aí entrou no museu já é outra coisa. Né? Exatamente. Aí já é só para observar, né? Para conhecer, né? Não é mais aquela máquina de datilografia que você usa para bater, né? Para você digitar lá, né? No papel. Ali é só para ver, para olhar. Então, assim, o espaço como museu é um espaço que guarda uma potencialidade enorme para o desenvolvimento de atividades lúdicas, que vão potencializar, né, aquela observação, aquela construção do conhecimento através daqueles artefatos museológicos. Então, acho que o projeto foi sucesso por conta disso, sabe? Porque ele trouxe, né, os elementos da ludicidade, né, aquelas ações, atividades que você coordena, e trouxe para dentro do espaço que tradicionalmente não comporta esse tipo de atividade. Mas eu ainda estou torcendo que daqui a alguns anos eu vou ver em Fortaleza o Museu do Brinquedo e da Brincadeira, né? Eu acho que tenho certeza que você vai colocar isso em prática. Não sei se vai ser quando você se aposentar, mas eu sei que você vai botar essa ideia para frente. Vai, com certeza. Então, Marcos, assim, além do projeto Brincando no Museu, nós fizemos aí o Brincar na UFC algumas vezes, nós trouxemos o Brincamóvel para... Acho que foi o espaço que o Brincamóvel mais passou tempo foi na Casa de Alencar. Foi. Eu acho assim, espaço para visitação, né? Para visitação. Quantas instituições não se apropriaram do nosso Brincamóvel, né? E a comunidade lá? A comunidade ali é tão carente. As crianças viviam lá, né? No Brincamóvel. De manhã, de tarde. E se estivesse funcionando à noite, elas iam também. Pois, Marcos, a gente acredita, sim, que a ludicidade, a brincadeira e o brinquedo é cultura, né? É cultura. Tanto que a gente, né, tem esse projeto, né, que a gente, tenho certeza, vai colocar em prática, do Encontro de Jogos Tradicionais do Ceará. Pode ser os jogos e brincadeiras tradicionais, né? Sim, sim. E vamos aproveitar o... Igual o evento que tem na Colômbia, Santa Fé de Bogotá e na Argentina. Juego de la Calle, né? É um projeto municipal onde é o dia do jogo, mas reconstruindo e restaurando as influências da cultura da nossa ancestralidade. Então, a cidade inteira se transforma num espaço de apropriação de todos, né? Super plural, onde as manifestações de jogos tradicionais e jogos populares da Colômbia ou da Argentina se manifestam nesse dia de encontro intergeracional dentro dos espaços da cidade. A cidade tem vários espaços e ambientes. Lógico, que envolve as escolas, instituições, onde passa ao longo da semana, né, desenvolvendo atividades
de reconstrução de brinquedo, de memória, da questão da cultura, obviamente, daquele país, né, da cultura ancestrais da Colômbia, da Argentina, Chile, Equador. Ruego de la Calle, é muito... E a gente quer fazer aqui o festival tradicionais de jogos cearenses, né, dos Jogos do Ceará. Pois é, rapaz. Você não vê mais a criançada jogando de bila, né? Você não Soltando, vê soltando a raia. a raia, aquelas corridas com saco, enfim. Depois tantas brincadeiras tradicionais, né, que trazem signos, né, que trazem simbologias importantes de diversos povos. Não é isso, Marcos? Dos povos tradicionais, dos povos ancestrais. Eu acho que Exato. é preciso resgatar. Resgatar não é uma palavra muito interessante nessa área, mas é preciso fazer com que as pessoas percebam a importância, né, Restaurar, reconstruir essa memória, memória e né? rememorizar, reconstruir, restaurar esse patrimônio, né? Que ele não pode... Eu sempre falo para os alunos uma coisa, a gente não pode negar a nossa ancestralidade, os nossos antepassados. É fundamental compreender a nossa ancestralidade, entender os nossos antepassados, entender no sentido mais amplo das linguagens manifestadas na nossa ancestralidade, para que a gente possa compreender por que eu estou aqui agora, né? Quem sou eu, né? Quem somos nós? Para que a partir dessa compreensão de quem é você, você possa dar voos para o futuro, né? E preparar um futuro para as próximas gerações que vão se apropriar de estar lá. Então, negar a ancestralidade, negar o nosso antepassado, essa cultura ancestral, a gente corre grandes riscos, né? De gerar desequilíbrios, né? Perder esse equilíbrio, essa homeostase. Eu acho que é fundamental a gente preservar essas linguagens, as mais diferentes linguagens que a cultura se manifesta. Exatamente, Marcos. Eu acho que assim, o patrimônio cultural, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente tem que ter em mente pelo menos 4 conceitos fundamentais para pensar o patrimônio. O conceito de história, o conceito de memória, de identidade e o próprio conceito de cultura, né? Esses conceitos eles estão integrados, conectados, quando a gente pensa na ideia de patrimônio cultural, né? Porque o patrimônio, essa ideia de patrimônio vai se construindo ao longo do tempo, né? Tem uma perspectiva histórica, né? Uma trajetória histórica que tem que ser percebida e trabalhada, né? Quando se fala em bem cultural hoje, é diferente do bem cultural de 20, 30 anos atrás, né? Porque também o conceito de cultura foi modificado, né? O conceito de cultura não é mais aquela ideia relacionada à civilização, à transmissão de conhecimento, de valores. Está muito mais relacionado à questão da diversidade e do respeito a essa diversidade, de novas identidades. A questão de identidade, que é fundamental, como você bem explicou aí, né? Para a gente se reconhecer dentro da mesma comunidade, né? Dentro do mesmo grupo social. A gente tem valores em comum, que são representados também pelos bens culturais, não é verdade? Então, assim, é preciso ter toda essa compreensão para a gente trabalhar da melhor forma com o patrimônio, né? Eu estava vendo aqui, Fred, quando você traz os seus alunos, que a gente fez uma na oportunidade, exposição. né? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi, eu ouvi interferência. Eu estava vendo aqui um texto aqui da exposição que a gente fez lá para o Museu de Arte da UFC, na última exposição do brinquedo que lá, do Museu do Brinquedo de Fortaleza. Foi o seguinte, que a exposição tinha como objetivo, né, principal, preservar, divulgar, produzir, sistematizar e analisar o conhecimento transdisciplinar do patrimônio cultural lúdico da humanidade, e ainda gerando uma reflexão crítica sobre a diversidade sociocultural. Nos museus, a constituição identitária do sujeito é aflorada pela possibilidade de ver os objetos e vermos no objeto, né? Nos objetos. O cidadão hoje é entendido como sujeito pensante, autônomo e autoral, produtores da chamada cultura lúdica. E o brincar é das mais legítimas expressões dessa cultura. É verdade, é verdade.
É como no ensaio do Walter Benjamin, ele fala, né? Acho que a brincadeira, o lúdico, né? A brincadeira é a mãe de todos os outros hábitos. Quando a criança vai dormir, quando a criança vai comer, quando a criança começa a andar, começa tudo através da brincadeira. Então, a brincadeira ela está assim, dentro da nossa identidade, com uma força enorme, né? Com uma potência enorme. Só que a gente, com o passar do tempo, né, Marcos, a gente vai ficando adulto. Não você, né, que continuou. Mas a gente vai perdendo, né, essa pegada da ludicidade, da brincadeira. E é preciso resgatar isso. Principalmente hoje, numa sociedade onde o diferencial é a criatividade e a inovação, né? Eu acho que numa sociedade como a nossa, onde a grande diferença não é criar novas coisas, não é criar coisas originais, é fazer diferente com o que já existe. Essa é a inovação. E a criatividade tem papel fundamental nesse processo. E a ludicidade tem esse fator de potencializar, né? A criatividade, a imaginação. Né? Na leitura do Walter, sobre a obra do Grober, ele vai falar que o brinquedo para a criança não é o mais interessante. O mais interessante é a brincadeira. Quando ele vai discutir a questão, né, da mudança em relação a como está se fabricando os novos brinquedos, né, saindo da fase do artesanal para o industrial, né? E ali é muito mais a visão do adulto, né, querendo, de certa forma, pegar a sensibilidade da criança, né, do que realmente a sensibilidade própria da criança. Porque qualquer coisa pode se transformar no brinquedo. Verdade. Você lembra, Marcos, você era criança lá no interior, aí você ia lá em Senador Pompeu, lá em Senador Pompeu. Lá na Carnaúbeira, você pegava aquela, aí transformava no cavalo aquela palha. Quem não brincou daquilo? Lembro. É meu cavalinho. Ora, quer dizer, sabugo de milho. Aí tem o pessoal do Museu do Caju. Só me lembrei das brincadeiras com castanha de caju, que a gente fazia, exato, né? A gente usava castanha de caju primeiro para brincar de derrubar e conseguir castanha. Porque quem ganhar mais castanha, depois a gente o quê? Queimar a castanha na beira do rio, ia pegar aquelas latas de doce, perfurar, botar lenha embaixo, queimar a castanha, depois quebrar com paralelepípedo, comer a castanha na hora. E tinha castanha que a gente pegava, fazia a tatuagem de um coração, ou colocava a primeira letra do nome da menina que a gente amava, né? Que era apaixonada. Aí ficava aquela marca, gerava um ferimento, ficava só cicatriz. Coisa de criança. Pois é, cara, isso aí, né? Isso aí são expressões culturais, né? São formas de brincadeiras que estão relacionadas à paisagem cultural, ao meio ambiente, às tradições, né? Fortaleza, eu costumo dizer que Fortaleza é a capital formada pelo povo do interior, né? Esse processo migratório. Por conta do processo migratório, Fortaleza é praticamente formada por povos do interior, né? Então, que carregam consigo também essas tradições, né? E que, infelizmente, a gente está perdendo, né? Porque não estão sendo trabalhadas. Eu fico muito feliz, viu, Marco, quando eu vejo teus alunos. Inclusive, tem um aluno teu que é professor da minha filha, lá no colégio que ela estuda. Ah, que legal. E ele sempre trabalha na perspectiva da ludicidade. Coisa boa. E as meninas e as crianças se envolvem completamente na aula. Né? Que bom. Eu acho que isso aí é um grande diferencial para os professores de educação física, os profissionais, a questão da ludicidade, da brincadeira. Porque ele vai construir, né, o processo de ensino-aprendizagem, né, da educação física através de algo que as crianças, né, e os jovens estão mais habituados, que é a brincadeira. Né? Então, eu fico muito feliz. E não só brincadeiras tradicionais também.
Sim, sim. Então, assim, quando, Fala, pode falar, estou ouvindo. não, eu só ia dizer que quando você traz seus alunos lá para casa para a gente conversar sobre cultura, eu fico muito feliz, porque às vezes, numa conversa dessas, a pessoa tem um insight, né, tem uma luz sobre a importância, né, desse processo cultural dentro do fazer, né, do fazer profissional dele. Né? Então, eu acho interessantíssima essa sua proposta, né, de trazer, não só comigo, eu sei que você traz outros convidados, tá, outras pessoas de outras áreas. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para a formação desses alunos. Com certeza, tanto a formação profissional, formação humana, formação cultural. Eles, quando voltam de lá, e você vê pessoas, alunos de 23, 24, 25 anos, que nunca entraram no equipamento cultural. Nunca entraram sobre a vida do Alencar, entendeu? Assim, no É verdade. máximo, sabe de algumas literaturas. Então, é uma experiência. Estou falando aqui, isso é legal. Ó. O Museu do Caju. O meu ambiente será no mundo do brincar. Cajueiros e carnaubeiras, mamonas. Rapaz, eu brinquei muito de mamona, viu? Rapaz, Pitomba, doía, viu, macaúba. mamona? Não, era bom demais. E quando a gente pegava aquele elásticozinho, botava a liguinha, botava um papelzinho, Eu, bem na. eu, Rapaz, pegava, tinha ficado eu vermelhinho. pegava o Bob. Lembra do Bob? Tá no cabelo, as mulheres. O Aí Bob. botava Aí, lá. por sinal, a mamãe odiava, porque pegava os Bob dela, pegava a bexiga, né, que é o balão, botava por caroço de chiriquiti vermelho. Aí, rapaz, Exato, aquilo doía. Era doía, viu? guerra, era batalha de chiriquiti com Bob. Então, as mães da gente escondiam os Bob, porque, olha, quando os Bob subiam, tome peito, tome castigo, mas era bom Rapaz, demais, era maravilhoso. Ei, era Frederico, bom demais, ó. a gente já está na fase final. Queria. É tanto assunto que pode conversar, a gente passava aqui o dia inteiro, a É, tem noite muito, inteira, tem a manhã muita inteira. coisa, né? Então, vamos. Eu queria que você fizesse suas considerações, se a gente já está nos 8 minutos finais, e para a gente fechar esse bate-papo, mas não faltará a oportunidade da gente estar conversando sobre essas questões que nós conversamos aqui hoje, ampliando esse diálogo. Por favor, Fred, faça suas considerações. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, viu, Marcos, mais uma vez o convite, agradecer a todas e todos que assistiram aí a live, que participaram aí junto com a gente. Dizer que a Casa José de Alencar, ela está, nesse período de pandemia, produzindo diversos conteúdos para nossas redes sociais, sobre o nosso acervo, sobre a história da casa, e também estamos com alguns projetos voltados para esse público, né, virtual, né? Que é um dos projetos é o Clube de Leitura José de Alencar, né? É um clube de leitura virtual e vão ter encontros, né, das pessoas que se interessam. A primeira leitura é sobre a obra de Iracema. Todas as informações estão lá no site da casa, né, que é o www.casajosedealencar.ufc.br. Nós tivemos agora em maio o Primavera José de Alencar, que era um projeto que a gente tinha pensado para fazer presencialmente, né, que era uma série de palestras sobre as novas leituras críticas, né, da obra de José de Alencar. Mas aí a gente teve que fazer realmente virtual, através das lives, por conta mesmo da situação. E nós estamos trabalhando agora, Marcos, na questão do protocolo de segurança, que eu acho que é uma questão que a gente tem que trabalhar, né? É emergente a gente trabalhar essa questão, porque a gente vai voltar, né? Presencialmente. Em algum momento a gente vai voltar Vai, e é preciso, vai voltar. e é preciso criar um protocolo, né? De segurança para as visitas, para nós servidores, para os projetos que existem, né, com as aulas. Né? Então, a gente está trabalhando nesse protocolo para quando nós retornarmos com segurança e, claro, abraçando novamente todos os queridos, né, visitantes, os usuários da casa. Né? A gente tem uma área verde muito grande, né? Então acho que vai ser um espaço muito legal para a gente tirar essas teias de aranha, né, que a gente está criando dentro de casa, né, Marco? É verdade, é Então é um verdade. espaço muito legal. É legal, legal. Mas é um espaço que pertence a toda a sociedade e que tem
que ser apropriada, né, da melhor forma, tem que ser valorizada, e é essa forma, né, de preservar. Não é só cuidar, não é só fazer o tombamento, não é só deixar conservado. Fred? É fazer com que a sociedade se aproprie do patrimônio. Não adianta tombar um prédio e esquecer o prédio e deixar o tempo destruir, sem nenhuma atividade, sem nenhuma função social, né? É importante que exista, além do tombamento, que se coloque em prática os projetos de salvaguarda desses equipamentos, desses espaços, né? Desses bens culturais. Maravilha. Né? Não vai acontecer então, o que aconteceu com a mulher rendeira, né, Marcos? Aconteceu com a mulher rendeira recentemente, mas por falta mesmo de compreensão da importância do patrimônio, né? Isso só acontece através da educação. E para ter educação, as pessoas precisam conhecer, né? Então, esse é o nosso papel. Esse é o novo olhar sobre a preservação do patrimônio, né? Resumindo a nossa conversa, né? Maravilha. Então, Marcos, você deixar um abração para você. Você sabe que eu te amo. Você é um cara que mora aqui no meu coração. Valeu. Fred, olha, muita gratidão, muita gratidão mesmo por esse momento. É sempre agradável conversar com você. Você sabe que eu gosto muito de estar do seu lado. E eu estou com saudade de você, estou com saudade da Casa Alencar, estou com saudade de todas as pessoas que fazem a Casa Alencar. Tenho saudade das crianças, dos projetos, tá? Do professor Raposo, enfim, de todos os projetos que eu estou, das professoras lá do INEFIUS, enfim. Eu tenho saudade de todo mundo, saudade das meninas lá, que nunca mais falei com as meninas. Um beijo para todo mundo da casa. E é muito agradável estar conversando sobre essa temática. Eu acho que em breve a gente está aí retomando nossos eventos, brincando com o museu, logicamente com todos os protocolos de orientação da Organização Mundial da Saúde, protocolo das orientações das nossas Secretaria de Gestão de Saúde daqui do município. Então, como voltar de forma muito tranquila, muito segura, para não pôr em risco a integridade de ninguém, das pessoas que trabalham, das pessoas que nos visitam, mas com certeza a gente já vamos estar juntos, vivendo essa experiência novamente da melhor forma possível. Então, nós temos aí o 2021, o 10º Brincar no UFC. 10 anos, vai ser uma festa incrível na Casa Alencar em maio de 2021. Com certeza vai ser um grande evento. O Encontro Board Games, que a gente está pensando aí. O Brincamóvel está lá, de repente ele volta para a Casa Alencar, vai depender dessas articulações aí com a nossa gestão. O lugar dele é na casa, viu? E vai acabar aqui nosso momento. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram. É muito bom acolher vocês, é muito bom estar com vocês. O pessoal do Clube da Civozinha, uma parceira maravilhosa aí da Casa Alencar. Quanto tempo o Clube da Civozinha não é parceira da Casa Alencar? Com eventos lindos, focados na área da infância, com profissionalismo, tá? Com dedicação. E com certeza, os eventos do Clube da Civozinha vai voltar com toda a força. E estamos aí, esperar que em outubro a gente esteja todo mundo aí super tranquilo, fazer um evento do mês da criança inesquecível, com um monte de eventos legais, tá? Que a gente possa estar junto fazendo um evento dessa natureza aí em outubro de 2020, aí no segundo semestre. Então, torcer para que tudo corra bem nesse sentido. Então, queria agradecer a todos vocês, queria agradecer o Fred, como sempre, ele é muito generoso comigo, ele é muito atencioso, sempre está me acolhendo nas minhas loucuras, tá? Nas minhas ideias, nos meus projetos. Ele compra a ideia, arregaça a manga e a gente trabalha junto. Eu gosto muito de trabalhar com o Fred cada dia. Então, quase todos os projetos que a gente pensou, a gente materializou, né, Fred? Nossos sonhos foram todos materializados. Então, assim, e com certeza outros projetos. Eu estou com saudade de fazer a exposição na Casa de Brinquedos. Já quero falar com você sobre a nova exposição. Quero levar uma exposição para lá. Deixe logo uma sala para mim, do Museu do Brinquedo de Fortaleza, que é fazer uma exposição bem linda. E, se possível, em outubro. Se estiver tudo funcionando, em outubro a gente está com a exposição de brinquedos. Pode anotar aí, pessoal, pode anotar. Exposição do Museu do Brinquedo de Fortaleza, a Casa de Alencar. Vai acabar. Um beijo em todos. Coração, Fred, para você. Tudo de bom. Boa noite para vocês. Beijão. Valeu. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Frederico.
Se Até cuida. mais. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.